Olá, meus queridos, mais um vídeo para esse momento inusitado, para esse momento inédito na história mundial, né? Momento em que temos que viver a quarentena, momento em que 1.380.000.000 de alunos no mundo inteiro estão afastados da escola, que era o cenário principal da educação mundial, né? E cada grupo, cada realidade, cada país, cada estado, cada município achando a sua solução. Aqui no nosso estado, né, nós temos a solução da educação à distância através de uma plataforma chamada Google Classroom. E no momento em que é importante frisar que nós não estamos vivenciando um período onde nós estamos criando uma modalidade de ensino chamada de EAD, de ensino à distância. Não, isso aí é uma discussão para o futuro. No momento a nossa discussão nesse momento é como minimizar os danos, como fazer com que o nosso aluno sofra menos, seja penalizado menos por esse momento, né? É importante que nós, enquanto escola, enquanto família, eu costumo dizer muito que a escola é uma família, nós muitas vezes estamos mais na escola do que dentro da nossa própria casa, né? A gente mantenha, eu separei aqui 3 palavras-chave que eu quero trabalhar nesse vídeo. A gente mantenha a comunicação. A comunicação tem que estar afiada, né? A troca. Agora mesmo eu estava falando nos grupos da turma, falando assim, olha, vou começar a chamada virtual. Peguei os alunos matriculados por turma e tô lá falando o nome e a pessoa dizendo, para eu saber se está todo mundo ali mesmo, se está todo mundo sendo atingido pela minha mensagem, pela mensagem que eu penso ser necessário passar. Então, é preciso que a comunicação esteja afiada, né? As atividades que estão lá no Google Classroom, se todo mundo está conseguindo fazer, se existem dúvidas, se não existem, isso tudo tem que ser comunicado, né? Porque existem algumas estratégias, né? Uma delas, né, alguns estados brasileiros, eles optaram pela videoaula, né? Eles colocam na TV algumas aulas e ali o aluno assiste às aulas, né? E existe uma crítica com relação a isso. A crítica que existe em relação a isso é que quando você faz a videoaula, o processo de ensino está acontecendo, mas a videoaula não evidencia o processo de aprendizagem. O que vai evidenciar o processo de aprendizagem vai ser a comunicação, as trocas. O processo de ensino-aprendizagem, ele acontece dentro da sala de aula, porque a sala de aula é um lugar de troca, né? Onde eu estou olhando o meu aluno, por um olhar eu sei se ele entendeu, se ele não entendeu, né? Não só pelo olhar, o olhar que eu digo é a observação do meu aluno, mas também através da atividade que eu dei. Será que ele entendeu equivocadamente aquilo que eu estava tentando passar? E aí eu posso desfazer e refazer o caminho, né? Então, essas trocas constantes que acontecem dentro da sala de aula, elas evidenciam o processo de ensino-aprendizagem precisa ser evidenciado. Então, querido aluno, se você não tomar posse desse conceito do século XXI na educação, que é o aluno protagonista, não, essa educação que a gente está tentando começar agora não vai ser evidenciada, né? O processo de ensino-aprendizagem, ele não é uma coisa exclusiva, ele não é um processo exclusivo da escola. O processo de ensino-aprendizagem, ele acontece o tempo todo, desde que a gente nasce. A gente aprende a falar, a escrever, a cozinhar, a costurar, a gente aprende coisas mil, né? Essa geração novinha aí, né? Eles têm muita facilidade com os recursos, né? Mas a gente também tem os recursos digitais. Mas a gente também tem os alunos de EJA. E hoje foi muito interessante, porque eu vi a primeira constatação de comunicação dentro da plataforma Google Classroom que eu recebi hoje,
foi de um aluno de EJA, né? Então até postei, a EJA saiu na frente, né? O professor mandou uma mensagem de saudação e o aluno retornou com uma mensagem de otimismo e ele dizia, nós não desistimos nunca, somos guerreiros, vencemos, venceremos, alguma coisa assim, né? É preciso que o aluno seja protagonista. Esse momento força o aluno a sair da passividade. Quantas vezes eu ouço o aluno falar assim, pô, mas o professor também não quer me ajudar, não sei o quê, não quis me dar aquele ponto, ele não quer me ajudar, né? Então, nesse momento, é o momento em que você vai se ajudar, né? Em que nós vamos estar dando para você todo embasamento, todo suporte para que você possa passar por essa fase, que pode ser para daqui uma semana, daqui a 15 dias, um mês, não importa, mas a gente não pode ficar parado esperando para ver, a gente tem que começar. A gente tem que começar a fazer alguma coisa para que o nosso aluno seja menos prejudicado possível, né? É importante que nós estejamos com a nossa comunicação ativa, que o aluno possa comunicar, possa mostrar se está aprendendo, se não está, quais são as suas dificuldades, e que possa colaborar com o outro. Nossos grupos de WhatsApp, todo aluno que tiver acesso a um texto, a um vídeo, a um material, que ele possa expressar se ele entendeu, se ele não entendeu, e que nós possamos fazer trocas, o aluno que entendeu, explicar para aquele aluno que não está entendendo, né? É um momento de engajamento, que todos nós estejamos engajados a fazer o melhor possível. Lógico, a gente não estava preparado para isso, não teve um planejamento, não teve tempo, e nem tem tempo para fazer assim, vamos planejar. Eu sei de uma escola que fez um dia de planejamento, né? E começou, nem escola pública, nem escola particular, ninguém teve tempo para pensar, não havia um projeto, houve uma emergência, uma pandemia que nos impede de sair de nossa casa. E como que a gente vai superar diminuindo os danos, né? Diminuindo os danos ao nosso aluno. Quanto mais tempo o nosso aluno fica sem os recursos, mais tempo, mais dificuldade ele vai ter. Sabendo que ele tem condições, se ele se engajar, se ele for protagonista desse processo, ele tem condições de chegar com os conhecimentos prévios que a gente precisa para continuar a nossa aula presencial assim que essa crise toda passar, né? É importante que a gente persista, que a gente crie uma rotina. Sem rotina não vai dar certo. Rotina. A gente precisa da rotina. Já parou para pensar? Às vezes você acorda atrasado, ou então você dormiu demais, acordou só à tarde, na hora do almoço. Nossa, seu dia acabou. Começa uma correria, você não consegue fazer tudo direito, porque você começa, só quebrou a sua rotina, né? Às vezes, toda vez que eu saio de casa com pressa, que eu não tomo café, eu sempre culpo aquele mal-estar que eu vou sentindo durante o dia por eu não ter tomado café. Mas, o café preto logo cedo, né? Mas na verdade não foi isso. Na verdade foi que eu quebrei uma rotina de acordar a tal hora, tomar meu banho para despertar, tomar meu café, né? Arrumar as coisas, sair. A rotina é uma organização. Tem gente que fala mal da rotina, mas a rotina é super necessária, né? Super necessária. Até quem diz que foge da rotina, alguma rotina tem, né? Porque a rotina, na verdade, ela tem a ver com organização. A organização da sua vida para você poder vivenciar da melhor forma possível aquilo que você tem para viver, né? Eu gostaria de planejar com os meus alunos que a cada dia sem aula eles utilizassem o horário
que eles estariam na escola para pegar a matéria daquele dia, fazer as atividades propostas no Google Classroom, nos WhatsApps e tirar dúvida, jogar dúvida no grupo. Olha, isso aqui tá estranho, isso aqui eu não entendi. E fazer esse fluir, né? É importante que faça esse fluir, que o meu aluno faça esse fluir. Todos os dias eu vou despertar um alarme pro meu aluno, né? Em cada grupo de WhatsApp eu vou dizer o que tem que ser feito naquele dia. É um planejamento, é um roteiro de estudos, né? Então, naquele dia, ele vai estudar português, matemática e biologia, ele vai começar a jogar dúvidas lá no grupo, e o grupo vai falar, cada um dando sua visão. É importante que a gente crie esse fluxo de comunicação, né? Porque a gente ajudando um ao outro, através dessa comunicação, a gente está criando evidências da aprendizagem, né? Vai ser difícil? Claro que é difícil, já é difícil. Antes de começar, a gente já sabe que é difícil. E é justamente por ser difícil que muita gente está se recusando a fazer. Porque é difícil, a gente não se preparou para isso. Mas a gente precisa deixar o nosso aluno com menos prejuízo possível, né? Organização de horários, 3 matérias por dia. Entre uma atividade e outra, né? Você vai estudar português, matemática e biologia. Foi esse planejado? Ok. Acabou de estudar português? Levanta, estica o corpo, vai beber uma água, aí depois senta, se dá uns 15 minutinhos de recreio dentro de casa, senta para estudar matemática. Depois você dá mais 15 minutinhos, senta e vai estudar biologia. É importante você se levantar, se preparar para não cansar, né, o corpo, né, para não sentir sono, etc. É importante não estudar deitado. É importante sentar, né, numa cadeira, uma mesa à frente, com seu material, com seu celular que seja, com seus livros que sejam, com seu notebook se tiver, seu computador se tiver. Porque se você deita, o seu cérebro entende que você está se preparando para dormir. Então, instantaneamente, o sono vai vindo, e a produtividade não vai rolar, né? A persistência é a nossa chave, né? Para que a gente consiga estudar utilizando os recursos à distância, né? Bom, eu separei algumas coisas para falar para vocês, para que eu não me perdesse, né? É importante que tenha a orientação, né? Vocês não podem ficar sozinhos com o computador, tem que ter alguém por trás orientando vocês, como eu vou fazer com os meus alunos. É importante que a aprendizagem seja ativada através dessas orientações, né? Que o coordenador, que o orientador, com a pessoa que está fazendo o papel pedagógico, vai passar nos grupos, né? É importante que os profissionais da educação estejam acompanhando esse processo. No nosso caso, ele vai estar acompanhando através da plataforma de Google Classroom, né? E é preciso produzir evidências de aprendizagem. Essas evidências de aprendizagem, elas só vão acontecer na troca. É na troca que a gente evidencia. Eu posso falar e depois você não ter entendido nada. É preciso só falar, só assistir um vídeo, não produz evidência de aprendizagem. Né? Na sala de aula isso é fácil, né? Porque eu estou falando, eu estou circulando pela escola, eu estou fazendo aulas práticas, eu estou observando as pessoas, as dinâmicas, né? Estou observando quem pergunta, quem não pergunta, a pergunta que foi feita. E ali, através desse movimento dentro da sala de aula, eu estou evidenciando a aprendizagem. Agora, a distância fica difícil, porque eu não estou vendo. Então, aí novamente, né? Novamente, a comunicação. É através da comunicação, da troca de informações sobre aquilo que está circulando ali naquele momento de aprendizagem, é que eu vou evidenciar. Da troca de informação que está rolando naquele movimento de ensino, que eu vou evidenciar a aprendizagem do aluno, né? Rotina é fundamental. Comunicação não dá.
Não dá para ficar sem a comunicação, né? E o principal de tudo, meu aluno protagonista, engajamento, né? Eu falei o principal de tudo, mas os três são importantíssimos, né? Mas um dos elementos dessa tríade, digamos assim, engajamento. Tome posse da sua aprendizagem. Você pode, você consegue mais do que você acredita, mais do que você pensa. Não se deixe limitar pela primeira dificuldade. Surgiu uma dificuldade, persista, seja persistente, leia de novo, perguntas, fala com seus amigos do grupo, né? Porque todo o planeta, todo o sistema educacional, todas as empresas, né, que trabalham com comunicação, todo mundo está de alguma forma, está todo mundo motivado numa colaboração para que isso dê certo, de alguma forma, minimamente dê certo. O que não pode é a gente não fazer nada e ficar paralisado diante dessa situação, esperando a onda passar, né? Você vê que várias escolas abriram suas plataformas gratuitamente para não alunos, para que possam acessar, né? Eu conheço pelo menos 2 escolas importantes que estão liberando seus conteúdos online para quem quiser entrar. Hoje mesmo já passei uma mensagem de um pré-vestibular que vai continuar, não parou o pré-vestibular, vai continuar online, né? E a comunicação tem que rodar. Comunicação, rotina, engajamento. Conte comigo, aluno. Conte com a sua coordenadora pedagógica. E eu conto com vocês. Conto que vocês vão ajudar uns aos outros. E isso vai dar certo. Até a gente voltar. Porque presencial é muito mais gostoso.